Eu vou falar de uma partida de acionamento de um motor em partida estrela triângulo com reversão e sinalização. No lado esquerdo nós temos o nosso circuito de força, de potência, e lado direito o nosso diagrama de comando. Vou falar do nosso circuito de potência. No ramal de entrada nós temos as fases L1, L2, L3 e a proteção. Chega-se 60 Hz, um circuito trifásico 220 volts. Nós temos um relé falta de fase U1. Nós temos um disjuntor termomagnético tripolar Q1. Nós temos o contator K1, para a partida o contator K2, que faz a reversão, o acionamento em reversão. Nós temos o relé térmico F1, para proteção do circuito. Nós temos o contator K3, do fechamento em triângulo, e nós temos o contator K4 com fechamento em estrela. Nós temos o nosso motor MIT, que é um motor de indução trifásico de 6 polos. E agora eu vou partir para o nosso diagrama de comando. A alimentação do nosso diagrama de comando é feita através de uma fonte 24 volts positivo e negativo, onde nós temos o contato de saída do relé falta de fase. Nós temos 11 12 normalmente fechado, 11 14 normalmente aberto. Nós temos o contato normalmente fechado 95 96 do relé térmico F1. Nós temos o botão de emergência tipo pulso S0. Nós temos o botão de desliga S3. Nós temos o contato normalmente aberto 97, 98 do nosso relé térmico F1. Temos a sinaleira H5, que indica quando a proteção do relé térmico for acionada. Nós temos o botão de partida do motor comum, partida comum S1 e liga. Nós temos o botão S2 de partida com reversão, de liga com reversão. Nós temos o contato normalmente fechado 21, 22 da contatora K1. Nós temos o contato auxiliar normalmente fechado 21, 22 da contatora K2. Nós temos o contato fechado auxiliar 21, 22 da contatora K3. Nós temos a bobina do relé temporizador KA1. Nós temos a bobina do contator K4, a bobina do contator K3 e a bobina do contator K1 e a bobina do contator K2. Nós temos as sinaleiras H4, H3, H1 e H2. Nós temos o contato normalmente aberto 13 e 14 do K4, da contatora K4. Temos o contato auxiliar normalmente fechado 21 e 22 da contatora K4. Temos o contato auxiliar 15 e 16 do relé temporizador, KA1. Nós temos o contato auxiliar normalmente aberto 53 e 54 da contatora K4. O contato auxiliar normalmente aberto 13 e 14 da contatora K1. Contato normalmente aberto 13 e 14 da contatora K2. Nós temos o contato normalmente aberto 53 e 54 da contatora K1. O contato normalmente fechado 61 e 62 da contatora K2. O contato 21 e 22 da sinaleira do botão S2, liga. Nós temos o contato auxiliar normalmente aberto 53 e 54 da contatora K2. Nós temos o contato auxiliar 21, contato 21 e 22 do botão S1. Temos o contato auxiliar da contatora K1, 61 e 62 normalmente fechado. Então, vou iniciar a simulação do nosso sistema e vou explicar o funcionamento. Nós temos a corrente, no circuito de potência, nós temos a corrente elétrica vindo pelo ramal de entrada, alimentando o nosso relé falta de fase, então o contato dele fechou. Nós temos
a corrente elétrica chegando na entrada do nosso disjuntor Q1, no circuito de comando, nós temos o positivo e negativo, passando pelo relé, pela saída do relé falta de fase, chegando, passando pelo botão de emergência, botão de desliga, chegando até a entrada do botão de liga S1 e S2, e os contatos auxiliares 53, 13 do K1, K2 e K4. E a corrente elétrica chegando até o nosso contato 97, que é o contato auxiliar do relé térmico F1, certo? Então, ao ligarmos o circuito, então aqui quando houver o relé térmico F1 entrar em proteção, a sinaleira H5 irá acender, avisando que a proteção do relé térmico foi acionada. Nós temos o botão de liga S1, de partida comum. Então, quando nós acionarmos o botão S1, o contato da bobina, a bobina A1 e A2 do relé temporizador K1 será acionado. A nossa lâmpada H4 também será acionada, indicando que o nosso bobina do contator K4 também será acionado. E a lâmpada irá indicar que o nosso K4 e o nosso relé temporizador está acionado. Então, K4 vai fechar, então nós teremos o fechamento em estrela. Com o fechamento do K4, nós teremos o contato normalmente aberto. 13 e 14 irá fechar. 53 e 54, normalmente aberto do K4 também irá fechar. E nós seguiremos acionando a bobina do contator K1. A bobina do contator K1 acionando, nós temos também a lâmpada H1 também será acionado, acendendo, dizendo que o nosso contato K1 foi fechado. Nosso contato de partida comum foi fechado. Então, nós teremos o funcionamento da nossa bomba, através do acionamento do fechamento em estrela e a partida comum. Bom, se nós acionarmos o botão S2, nós teremos a partida. Vamos simular primeiro a partida comum com S1. Então, pressionei meu botão, soltei. Então, tenho aqui a bobina do contator K4. Após 10, a bobina do relé temporizador, K1. Então, após 10 segundos, o contato 15 e 16 irá abrir e temos o contato, a bobina do contator K1 acionado. Então, quando o relé temporizador acionar, irá abrir, irá seccionar o circuito do K1, do K4 e irá acionar a bobina K3, passando de estrela para triângulo, que acabou de ocorrer. Então, nós temos aqui o contato K1 e K2 para seccionar o circuito, né? Então, quando o K1 ele é acionado, o K2 é acionado, então nós seccionamos o nosso circuito. E o acionamento fica aqui do K3, sai do K4 e fica no K3. Então, nós temos a partida estrela-triângulo comum, certo? E nós temos aqui o K1 e K2 normalmente aberto, seccionando o circuito, para que não ocorra o acionamento aí do nosso de reversão enquanto a nossa bomba está funcionando na partida ou vice-versa. Se o nosso acionamento estiver funcionando em partida, não permite o acionamento com reversão, ou se estiver funcionando em reversão, não permite em partida para não danificar o nosso motor. Então, para a gente poder ligar com reversão, nós temos que desligar o nosso circuito. E agora vamos fazer o acionamento com reversão, apertando o S2. Então, com reversão, nós vamos pressionar S2. O nosso K4, que fecha, temos o fechamento em estrela, é acionado. A nossa bobina do contator K4, né? Então, a bobina do contator do relé temporizador também é acionado. E a bobina do contator K2 também é acionado, como acionamos aqui pelo S2. Então, ele secciona aqui para não acionarmos o S1. Ele libera para acionarmos a bobina do contator K2.
Então, nós temos aqui com reversão, que é o K2, bobina do contator K2 estacionado. E após 10 segundos, o relé será acionado e o contato 1516 irá abrir, desligando a bobina do contator K4, acionando a bobina do contator K3, onde passa de estrela para triângulo. E nós temos aqui a nossa sinaleira H2, indicando que o nosso motor está funcionando com reversão, que é a bobina do contator K2, certo? E a lâmpada H3 também foi acionada, indicando que estamos funcionando em triângulo, com acionamento em triângulo, com fechamento em triângulo, certo? Agora eu vou testar a proteção do nosso circuito, então vamos apertar o botão de desliga, ele desligou. Vamos ligar novamente para fazer o teste. Vamos pressionar o botão de emergência, então ele seccionou o nosso circuito, certo? Vamos ligar novamente. Vamos simular a proteção do relé térmico. Então, pressionamos o relé térmico e ele o contato 95 e 96 abriu, então seccionou o circuito e o 97 e 98 fechou, acendendo a sinaleira H5, indicando que a proteção pelo relé térmico do nosso circuito foi acionada, certo? E essa foi a explicação. E se caso houver uma falta de fase, esse contato 11 e 14 irá abrir, seccionando o nosso circuito também. Então, essa foi a explicação de uma partida estrela triângulo com reversão e sinalização.